que foi muito importante, muito interessante quando eu fiz o júri da Elise Matsunaga. Então foi uma coisa... É um presente que eu quero te Como dar. assim? Eu fiz o júri da Matsunaga. Eu sou um dos advogados, eu sou o advogado de defesa da Elise Matsunaga. Olha Tá só. vendo, ó? Importante Mais mesmo. uma pauta aí. Mais uma pauta aí, hein? Depois Ele a gente vai fera, falar, cara. hein? Ele Esse tirou livro- qualificadoras dela. É mesmo? Opa! Esse livro aqui é o livro de um ministro chamado Evandro Luiz e Silva, que foi talvez o maior, ou com certeza, o maior tribuno do júri que esse país já teve. Quem gosta do júri precisa conhecer o ministro Evandro Luiz e Silva e as obras dele. Tem essa Ele é aqui, que a fera. defesa tem a palavra, que eu vou deixar contigo para você ler, que você vai gostar, porque é o caso do Doc Street. Um Oh. caso fantástico contado pelo próprio advogado de defesa, à época que já tinha sido ministro, já tinha sido promotor, já tinha sido tudo, que é o ministro Evandro Luiz e Silva. E por que ele foi importante, Vilela? Porque se você for lá na página 19, ele conta uma passagem de um outro grande tribuno do país, que era o Evaristo de Moraes. Na época, Vilela, que os júris não tinham tempo. Você podia falar o quanto você quisesse. Sem Naquele interromper, caso da Galeria de Cristais, aqui em São Paulo, por Sim. exemplo, que foi um dos casos mais legais que nós já tivemos aqui na Justiça Paulista, em que a moça foi julgada 5 vezes no tribunal do júri, 5 júris sobre o mesmo caso. Ué? E depois o marido verdade. dela foi julgado mais 2. É um outro caso que um dia a gente conta aqui. Doideira. É bem antigo esse caso. Muito famoso. Que é um Tem um daqueles livro. casos. Nesse caso... Boris Fausto, do Boris bem, famoso. exato. o Boris Fausto escreveu o livro. O Crime da Galeria de Cristal e os 2 Crimes da Mala. Que é fantástico. E no caso dela, por exemplo, o promotor começou a sustentar às 4 da tarde e parou de sustentar às 2 da manhã. Nossa. Intervalo de meia hora e parte para a defesa sustentar até o raiar do dia. Quer dizer, então, era uma outra época de júri. Hoje em dia a gente tem uma limitação de tempo, é outra realidade. E aí tem uma passagem do Evaristo de Moraes, que ele conta que o Evaristo de Moraes ele tinha por hábito ouvir o promotor e ele ia anotando em papeizinhos os argumentos do promotor. Em um determinado caso, ele anotou mais ou menos uns 20 argumentos do promotor porque ele era todo atencioso. Quando ele foi fazer a exposição dele, ele levou esses argumentos para os jurados e foi tirando um por um e jogando em cima da mesa. Sei. Chegou no final, ele falou: olha o que a promotoria tem, olha o que a acusação tem. Um montuado. Não tenho nada. E isso ficou na minha memória. Porque até eu incentivo, né, as pessoas que vão fazer júri, que vão fazer... Você assista bons filmes. Vá atrás de casos reais. Se inspire nas outras pessoas. Leia bons livros, porque as coisas vão surgir na sua mente quando você menos esperar. Verdade. Tava lá, Vilela, já era o 7º dia de julgamento. Tinha sido já o interrogatório. A acusação fez a sustentação dela. Depois eu fiz a minha sustentação durante 1h30. Exato, 1h30. Fiz a sustentação. Terminei a sustentação. Voltamos para réplica. Se o promotor quiser, faz réplica. Quando ele acha que precisa, ele volta para réplica. Se ele faz a réplica, eu vou ter a tréplica. Quando volta para a réplica, eu percebo que a sustentação tinha surtido um efeito na acusação. Porque eu tô sentado e a minha esposa estava no júri comigo, a Juliana Fincati. Era uma das que estavam nas 4 na mesa comigo. Ela estava do meu lado direito. E eu vejo que quem volta para sustentar não foi o promotor. Foi o assistente de acusação. E isso já despertou a atenção, porque o natural em todos os casos é a promotoria que faz a acusação e dá um pequeno pedaço. O quanto ela te der, você agradece e sustenta ali como assistente de acusação, que é o representante ali da família da vítima. Mas eu vi que não, que quem tinha voltado para sustentar tinha sido o Dr. Luiz Flávio Borges Durso, um grande advogado criminalista, que é o assistente de acusação, né, do caso. Foi 3 vezes presidente da OAB aqui em São Paulo, mas o promotor também estava no mesmo patamar, porque ele tinha sido presidente de uma associação dos promotores lá em Brasília, etc. Então, 2 pessoas muito experientes. Só que quando eu vi aquilo, Vilela, eu olhei para a Ju e falei: Ju, foi o Durso que voltou. Ela, e daí? E daí? Civilista, né? Não é criminalista, não entende. Não é, normalmente é o promotor que volta. Alguma coisa tá errada. Eu falei: dá um papel. Eu tinha feito todo um outro programa para minha réplica. Mas quando eu vi aquilo,
eles alterando a ordem e voltando à assistência de acusação, eu lembrei desse livro. Da forma como ele fez. Entendi. Aí eu peguei um papel. Não vou ter um papel aqui. Se você tinha um papel. Mas... Peguei um papel. Uma folha sulfite. Fiz um traço no meio. Coloquei assim. Argumentos da acusação. De um lado eu escrevi Durso. Do outro lado consenso. Primeira frase que o Durso fala lá. Só Deus e Elise sabem o que aconteceu nesse apartamento. Eu fui anotando. Uma a uma. Depois passou o promotor e fui anotando. Quando volta pra mim a tréplica, tinha estado um incidente com relação a uma questão de porteiro, mas me volto para os jurados. Eu olho para os jurados e falo, agora é só com vocês. Agora é só com vocês. Esqueçam plateia, esqueçam jornalistas, esqueçam todo mundo. Aqui está o argumento deles. Eu vou te mostrar um por um porque esses argumentos não estão... Por que esses argumentos não estão funcionando? Por que esses argumentos aqui não são válidos? Aí eu começo com o primeiro. Só Deus e Elise sabem o que aconteceu naquele apartamento. Foi a frase dele. Do advogado, assistente de acusação. Se ele não sabe o que aconteceu lá, eu não sei o que estamos fazendo aqui há 7 dias, quase 8 dias aqui. Podemos todo mundo ir embora para casa, porque a acusação não sabe o que sustentar. E o ônus é dele, da prova. Sim, o ônus da prova é dele. E aí eu fui falando um por um dos argumentos, eu falava, mas se ele não sabe, eu sei e mandei fazer um 3D